glória a Deus. Ficamos em pé, meus irmãos, nessa noite. Vamos apresentar o nosso querido pastor Elvis Sabino, que nessa noite, mais uma vez, vai pregar a palavra de Deus, o culto do ensinamento, o culto da palavra. E eu tenho certeza que vocês, que nós, que chegamos aqui nas quintas-feiras, viemos aqui no intuito de, com fome da palavra de Deus, fome de aprender um pouco mais, fome para nós não sermos meninos na fé, mas sermos crentes maduros, alicerçados, porque quando nos tornamos crentes maduros, vem a tempestade, vem o vento, vem as adversidades, mas nada arranca um crente alicerçado do local aonde Deus o colocou. Aleluia. Feche os seus olhos, amada igreja, nesse instante. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nesse instante, eu quero apresentar-lhe, Senhor amado, a vida do teu servo, pastor Elvis Sabino, que estará pregando a tua poderosíssima palavra. Que nessa noite o Senhor possa usá-lo com poder, sabedoria, autoridade, eloquência na tua poderosíssima palavra. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Usa-o, Senhor, uma vez mais neste lugar, no nome do teu filho amado Jesus Cristo. A igreja diz amém. Ainda de pé, recebamos o pastor da igreja, pastor Elvis Sabino. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Livro de Ruth. Glória a Deus. Vamos encerrar esse assunto que iniciamos na quinta da semana passada. Glória a Deus. Livro de Ruth está antes aí do livro de Samuel. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Capítulo de número 4. Boaz casa com Ruth. Livro de Ruth, uma das matriarcas do rei Davi. Aleluia. Ruth, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam, digam amém. Amém. Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 9. Está escrito: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do defunto sobre sua herdade, para que o nome do defunto não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Mais à frente, agora, as últimas palavras do livro, versículo de número 20. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 18. Então são as últimas palavras do livro de Ruth. Traz uma genealogia da casa de Davi, da tribo de Judá. Versículo 18 diz assim: Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou Arão,
Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Diga glória a Deus. Podeis sentar. Aleluia. Bendito e santo é o nome do Senhor. Quinta-feira passada nós iniciamos, fizemos a primeira parte da ministração sobre alguns momentos narrados no livro de Ruth. Falamos o porquê que Elimeleque saiu da terra de Efrata, de Belém, da Judéia, na época da fome. Segundo os antigos rabinos, eles falam nos seus talmudes, nos seus livros, que esse homem ele se tornou muito ganancioso, a ponto de observar que muita gente chegava até a herdade dele, até as terras dele, e pedia favores, pedia alimento. Era um tempo de seca, e no início ele cedia de bom grado, de boa alegria, mas com o passar das semanas ele começou a endurecer o coração, e ele parou de ceder alimento para os seus próprios parentes, pois aquela região de Belém, ali em Efrata, era uma região patrística, era uma região familiar. Eram as famílias que residiam ali. Quase todos os moradores de Belém eram parentes. E o parente mais rico que tinha ali em Belém, em Efrata, era Elimeleque. E de repente ele resolve que não vai mais ajudar os seus parentes que precisavam. Era uma época de fome, de seca. E eu também falei, segundo os antigos rabinos, o porquê ele decidiu ir para as terras de Moabe. Porque os moabitas foram os que negaram passagem para Israel quando eles saíram do Egito e estavam indo em direção à margem do Jordão para atravessar e entrar em Canaã. Os líderes das cidades transformadas em reinos de Moabe, eles se uniram e disseram: não, esse povo hebreu não vai passar por aqui. E Moisés mandou emissários e disse: olha, tudo que a gente consumir na terra de vocês, nós vamos pagar, seja água ou seja alimento sólido, nós vamos pagar. Se pegarmos de vocês algum alimento, algum grão, nós temos dinheiro para pagar. Mas eles resistiram e disseram: não vão passar por aqui. Ou seja, eles se tornaram, como a gente fala no nosso linguajar regional, suvina. Se nós não damos e também não vendemos para vocês. E eles estavam vindo do Egito pelo deserto já há bastante tempo. Mas Deus viu aquilo. Deus viu que os moabitas disseram não para o seu povo, mesmo o líder Moisés falando: nós vamos pagar para vocês, e nós vamos andar pela estrada que atravessa o território de vocês, não vamos sair da estrada para nada, nós só queremos autorização para vocês, que vocês permitam que atravessamos, porque o caminho é mais curto por aí. E eles disseram não. Então Deus disse: no tempo certo eu vou me vingar dos moabitas. E eu falei que um dos reis de Moabe, por nome Eglon, a Bíblia narra no início do livro dos Juízes que ele era um rei muito grande. A Bíblia diz que ele era um homem muito gordo, e ele estava sentado num trono em uma recâmara muito grande, e ao lado da recâmara, o texto bíblico do livro de Juízes diz que a privada era ao lado do trono, e ele visitava muito a privada. E um juiz canhoto preparou uma adaga e escondeu na sua coxa direita. São costumes da época muito antiga que a gente às vezes não entende. Revistaram este homem, Eude, juiz, e não acharam aquela espada, uma adaga, na coxa direita. Por quê? Porque era costume sempre o guerreiro levar a espada onde?
na coxa esquerda. Ele é destro, entendeu? Não esperavam que ele seria canhoto esquerdo e não revistaram o outro lado, por isso passou batido. Mas isso era uma providência de Deus. E lá em secreto esse juiz enterrou até o cabo se esconder dentro do ventre desse rei moabita, aquele Adai. E depois ele fugiu, e quando os soldados procuraram ele estava saindo da recâmara do rei, disse não, ele foi para outro cômodo para se refrescar. Trancaram a porta e deixaram o juiz de Israel ir embora novamente para Israel. Ali começou o juízo de Deus contra aquele povo, contra os moabitas. E os soldados perceberam que ele demorava a sair do banheiro, foram lá para ver, abriu a porta, de repente se depararam com um rei caído ao lado do trono, ferido e morto. E quando procuraram o juiz de Israel para tentar prendê-lo, ele já estava de volta em sua casa para a glória e louvor do nome do Senhor. Então eu falei também com respeito a esse homem, Elimeleque. Ele se identificava nas atitudes, nas ações. O seu coração agora endurecido tornou-se como o coração dos moabitas, que não quer ceder favor para ninguém, que não quer negociar com o povo de Deus, que não quer abençoar quem Deus chamou e precisa por um momento da bênção. Então ele tomou essa decisão: eu vou para Moabe. E os rabinos explicam, é por isso que ele foi para Moabe, porque ele se identificava com as mesmas obras dos moabitas. E ele leva a sua esposa, seus 2 filhos, e no interim de 10 anos, ele conheceu a família real, a linhagem desse rei Eglon, já décadas depois. E da linhagem, o novo rei tinha 2 filhas, a qual Malom e Quilion, filhos, de Noemi, ou Naomi é o mesmo nome, entendeu? Com Elimeleque, se casaram com as 2 princesas. Tornou-se da família real. Eram príncipes dos moabitas agora, por direito ao casamento com as princesas. E 10 anos depois que eles chegaram em Moabe, o rei morreu, Elimeleque. Logo depois sai morrendo os 2 também. Os rabinos explicam que porque eles também, o coração deles inclinava-se para as mesmas obras de seu pai, que se identificava com os moabitas. Morreram novos, jovens, porque tomaram decisão de seguir o mesmo caminho de seu pai. Ficou 3 viúvas. A mais velha, Noemi, Ruth e Orfá. Então a gente sabe a história. A sogra diz: vou embora para a casa de vocês. As 2 insistem: não vamos. A sogra insiste novamente e Orfá cede. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir embora para a casa dos meus pais, pelo menos lá, E ela voltou e seguiu um caminho totalmente diferente da irmã dela, Ruth, pois Ruth se interessou pelo Deus de Israel. Ela mesma confessara com a sua boca: teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo, aonde tu pousares eu também pousarei, aonde tu ficares eu também ficarei, não me apartarei de ti, porque a partir de hoje o Deus de Israel também é o meu Deus. A irmã dela, Orfá, ela foi vender o seu próprio corpo. Ela não quis levar uma vida limpa, pura, mesmo tendo contato com a palavra de Deus da época, que era o judaísmo, a lei de Moisés, as tradições dos anciãos, dos patriarcas. Não, ela não quis. E a história narra dizendo que ela deitava-se constantemente com muitos homens. E no passar desse tempo ela engravida, ela gera. Enquanto isso, segue-se a história, de Noemi e Ruth voltando para casa, para Belém da Judéia. Ela é recebida, chamam ela de
de Noemi, ela disse: não sou mais afortunada, não sou mais abençoada, me chamem de Mara, de amarga, porque eu saí daqui muito abençoada, eu saí daqui muito rica, e vocês estão vendo da maneira que eu estou voltando, viúva, sem patrimônio, eu vim necessitar de favores. Enquanto isso, lá do outro lado, a outra estava gerando. O tempo passa, Boaz conhece Ruth, dá a ela presentes, diz aos seus criados, aos seus agricultores, os ceifeiros: olha, deixa cair espigas no eito que vem a Ruth, que é para ela apanhar. E os criados jogavam das melhores espigas, com certeza por ordem do seu senhor, para que aquela viúva catasse, apanhasse, pegasse. E ela pegou, juntou num lençol uma medida razoável de grãos, de cacho, de espigas, e ela leva até a sua sogra, e a sua sogra fica admirada, diz: minha filha, o que é isso? Que prosperidade é essa? Diga para mim, em que terras é que você foi rabiscar as espigas? Rabiscar na linguagem bíblica da lei de Moisés é o que? Catar os grãos ou as espigas que caem do cesto, ou que são deixadas para trás nas árvores, por questão da lei dizer que todo dono de terra não poderia colher tudo, rapar, como a gente fala, todas as espigas, todos os cachos de uvas. Não, eles tinham que deixar alguns lá no lugar. Para quem? Para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros terem direito de entrar naquela lavoura depois da colheita, naquela área onde já foi ceifado, e colher, rabiscar aquelas outras que ficavam de propósito por mando de Deus. E a lei também dizia: se cair do cesto, se cair do afoge dos trabalhadores ou do senhor da obra, não pode ajuntar. Pode ser o cacho mais bonito, a espiga mais bonita, não pode ajuntar, porque se juntar, quebrou a lei, e Deus vai se vingar por causa das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Então o Obed, ele disse: olha, deixa cair. Perdão, o Boaz, deixa cair, joga para ela. Aquela moça tem trabalhado há dias, desde quando chegou. Que ela chegou, a Bíblia diz que ela chegou na época da colheita, chegou na época da bênção. Ela saiu de lá, de Moabe, pobre. Não sabemos como elas viajaram, o que elas comeram, o que elas levaram para comer naquela viagem. Mas logo depois elas duas atravessarem o Jordão, elas se deparam com as campinas de Belém, em Efrata. E elas se deparam com as espigas grandes e bonitas, com os cachos belos, frondosos. Elas se deparam com muitos homens trabalhando. Ou seja, elas saíram de Moabe, terra estranha, de pessoas obstinadas, gananciosas, de coração endurecido, pobre, mas elas chegaram na época da colheita, na época da bênção, da prosperidade, na terra daquela mulher. Ou seja, Deus tirou elas de lá e levou para o outro lado no momento certo, porque Deus já tinha tudo preparado. Aleluia! Ela disse: foi lá nas terras de Boaz, minha sogra. É o que, minha filha? De Boaz? O Efrateu? Isso mesmo, nas terras de Boaz. Aí ela, senhora, conhecedora da Bíblia, da lei, das tradições dos judeus, na hora ela percebeu que Deus estava naquele negócio. Glória a Deus, aleluia. Porque a lei também dizia que quando, por exemplo, eu sou casado com a irmã Evelyn, a gente não tem filho, eu morro. Elvis Sabino não deixou filho. Na lei de Moisés, ela teria que se casar com um dos meus irmãos, para que ela pudesse gerar de meu irmão e o meu nome, Elvis Sabino, não caísse no esquecimento. E se falava assim, ó: a irmã Evelyn gerou do Joaquim Sabino
E ela era a esposa do Elvis Sabino. Então meu nome não ficaria esquecido. Quando falasse dela ter gerado, iam falar que ela era a minha ex-esposa. Então eu não ficaria, meu nome não cairia no esquecimento pela sociedade. Era suscitar, o texto bíblico diz assim, suscitar o nome do falecido, do defunto. Agora, se ela tivesse gerado filho meu, ela estava livre, ela era viúva. Casaria com qualquer outra pessoa que ela quisesse. E não ia quebrar a regra da lei. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então aquela mulher, Noemi, disse: Deus está nesse negócio, volte amanhã para o mesmo campo. E ela voltou. Estava numa época meio que frio. Ela passou a noite, ela dormiu aos pés de Boaz. Boaz percebeu: rapaz, quem está aqui nos meus pés? Quem? Ah, sou eu, né? Fique quieta aí. Deu lençol para ela, ela dormiu, sossegou. No outro dia, do café da manhã, foi servido a ela um café da manhã no mesmo padrão que todos os da casa de Boaz. E depois Boaz conversou com ela e disse para ela voltar para a sogra dela, porque ele disse que a fama dela era muito boa naquela terra. Ele disse: você é uma mulher bem afamada, você é uma mulher culta, casta, doutrinada, é moabita, mas tu entregou tua vida ao nosso Deus. E ele conversa, explica para ela algumas coisas. Ela volta para casa levando, né, um cesto muito grande, mais pesado e abençoado do que o do outro dia, quando ela catou lá, rabiscando na colheita. Quando ela chega, ela entrega a sua sogra, e a sua sogra agora já sentiu alguma desconfiança de que Deus estava agindo. Agora ela conclui tendo absoluta certeza. E entra um texto que está escrito, ela olha para sua companheira, para sua nora, né, em partes, e diz: fique tranquila, minha filha, esse homem não vai sossegar enquanto esse negócio não for resolvido. Se reúne os anciãos na praça, todo mundo se reúne, porque ele havia falado para ela, disse: poderia muito bem casar com você, mas eu não posso, eu estou impedido. Por quê? Porque ainda tem alguém na minha frente. O Elimeleque tem um parente mais próximo dele do que eu, e ele é que tem direito de remir, de te remir, de trazer a memória de Elimeleque. Agora, se ele abrir mão desse direito, aí eu entro na vez, aí dá certo, porque tu quer, eu quero, e vai dar certinho o negócio. Aí reuniu os anciãos, porque ele, nesse inteirinho, enquanto Ruth está voltando para Noemi, Boaz correu até o remidor. Essa é a palavra bíblica, remidor. Era o mais próximo parente de Elimeleque, o morto. Ele disse: é você que tem direito a remir a memória de Elimeleque, você é o parente mais próximo do que eu. Ruth está aí, voltou, Noemi trouxe ela, e ela é a ex-esposa, né, do filho do casal. Ele diz: mas eu não quero mexer com isso não. Se como não? É você que tem direito. Ele diz: pois é, eu tenho minha esposa, eu entendo essa decisão desse remidor, ele amava aquela mulher, eu vejo ele assim na mesma condição que Adão, que não se casou, não tem texto bíblico e nem histórico judaico que fale que Adão casou uma segunda vez com uma outra mulher. Isaac é outro personagem que a Bíblia narra dizendo que ele teve só uma esposa. Eu entendo esse remidor na mesma condição que Isaac. Ele disse: eu amo minha esposa, eu não preciso de outra, porque a lei liberava na época, né? Se tinha condições, casa. Ele disse: eu não, eu amo aquela, jurei para aquela, é com aquela que eu vou até o fim. Ele disse: mas tem um negócio, se você abrir mão, você vai perder direito. A terra que o falecido deixou aqui em Efrata é uma das melhores e maior. É você que tem direito a ela. É só você pagar o penhor da terra. Porque quando Elimeleque saiu de lá, ele não vendeu, ele não podia vender. É herdade não vende. É herança paterna, familiar. Se arrenda, mas com 7 anos tem que se devolver para quem é de direito à terra.
Se você tem direito a essa terra e tal, você só vai ter que pagar o custo do resto dos anos que tem pela frente até completar o ano, né, do perdão, da remissão e tal. Eu disse, não quero mexer com isso não, o que eu tenho já é suficiente, ou minha esposa. Ele disse, então o direito passa para mim. E era exatamente o que Boaz queria, Diácono Fábio. Era o que ele queria. Quando ele ouvia que ele estava só disfarçando, mas o coração estava, eita glória, o negócio é comigo. Era o que ele queria Ruth. Porque ele mesmo deu testemunho da fama dela. Eles só falaram para mim que você é uma mulher muito bem afamada. Glória a Deus, aleluia. Olha, falaram para mim de tudo que você fez lá com a minha parenta, lá com Noemi, vindo de lá, o tempo que ela ficou viúva, morou lá com vocês, até que os filhos dela morressem, e vocês ficaram as 3 viúvas. Tudo isso foi falado para mim já, eu sei da tua fama. Você é uma boa mulher. Aí ele conversa e diz, você vai ter que ir pro remidor, o Boaz falando, você vai ter que tomar uns tapas na cara aí, na frente de todo mundo. E outro, você vai ter que me dar tua sandália. Nós vamos trocar as chinelas, as sandálias dos pés. E eu ainda vou ter que te dar uns tapas na cara. Era a regra da lei. Se o cabo disser, não quero remir a memória do meu parente, fica com você. Quem entrava na vez, davam alguns tapas no rosto. E foi feito isso diante dos anciãos e diante da sociedade que estava ali presente na praça. Isso era praça pública. E logo depois aconteceu o casamento de Boaz com Ruth. Ela saiu sem herança do país dela, pobre, de maré, sabendo somente para onde ela ia, não tinha certeza se chegaria até lá em Belém. Quando ela chega em Belém, ela chega na época da colheita e as duas vão se instalar exatamente nas terras aonde pertencia ao falecido de Noemi, que as terras eram de direito, de herança, de Malom e Quilion, e todos haviam morrido. Orfá, que tinha direito à herança, abriu mão, foi se prostituir. Mas Ruth não. Ruth disse, eu vou buscar a face do Deus de Israel. Eu vou morar aonde está o nome do Deus de Israel. Eu vou habitar no meio do povo que se chama povo do Deus de Israel. E de repente, como se fosse assim, de um dia para a noite, irmãos. A verdade é essa, não demorou muito esse tempo aí, essa transição. Ela passou a ser a primeira dama de Belém. Aleluia. É isso que ela passou a ser. Glória a Deus, aleluia. As pessoas no começo zombaram dela, mas de repente todos tinham que saudar a senhora de Efrata, de Belém, a esposa do senhor Boaz. Aleluia. Casou, gerou filhos, lemos aqui, né, como começou essa história. Então Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Estas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez é o filho de Judá. Gerou a Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Então entra aqui o casamento de Boaz com Ruth. Boaz gerou a quem? Obed. Obed era filho de que casal? Boaz e Ruth. Viu aí? Ela gerou. Já suscitou o nome do falecido na hora. Deus é maravilhoso, irmãos. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi.
o mavioso salmista de Israel. Davi, o rei espetacular de Israel, o rei guerreiro, o rei musicista, o rei compositor, o rei que tem os dois extremos. Ora ele é sangue no olho, espada na mão, coturno no pé, escudo no braço, peita qualquer um. De repente ele abandona todos os seus status de guerreiro e pega uma lira, uma harpa. Aleluia. E abre o seu coração e se derrama na presença de Deus. Toca de alguma forma no coração de Deus. Linguagem judaica: quando alguém consegue atingir o alvo, é porque ele tocou no coração de Deus. E não só no coração de Deus, no coração dos ouvintes, que se derramavam em lágrima, que sentiu a presença de Deus, que cantava com Davi e celebrava na presença do Senhor. Davi, esse homem que ora, ele diz: apressa-te, Senhor, em me ajudar, ser urgente na minha causa. E de repente ele desce do extremo da pressa e fica estacionado em paz, dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esse quem é Davi. É um personagem que não dá para discernir ele, tem hora. Não dá para discernir Davi. Se você olhar Davi pelos salmos, rapaz, como é que pode? Aí você olha Davi pelo livro de Samuel e diz: meu Deus, que personagem é esse? Tem hora que é um valente guerreiro, pega o leão pela barba e mata, pega o urso, também mata. E tem hora que ele está sentado cantando um hino, chorando, se alegrando, se quebrantando e fazendo o povo se quebrantar na presença de Deus. Ora ele está numa angústia e diz: apressa-te, Senhor, dá-te pressa, vem me ajudar. De repente ele senta, fica quieto, parado, dizendo: esperei com paciência no Senhor, Israel, porque o Senhor já se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, vai se inclinar para vocês e ouvir o de vocês também. Dá para entender um personagem desse? É esse Davi. Nesse inteirinho, tudo isso acontecendo, casamento, festa, gera filhos, neto, bisneto, trisneto Davi, desse casal, Boaz e Ruth. Lá do outro lado também, Orfá está gerando. E na sua segunda geração depois dela, uma das mulheres que dela nascera era uma prostituta entre os filisteus que conheceu um homem chamado Sansão. Deitou-se com ele e de Sansão ela gera que esse filho que nasce também vai gerar com uma mulher, e gera filho, e essa moça gerada desse casamento de um dos antigos gigantes, ela gera alguns filhos. Aleluia, Deus. E dentre os seus filhos gerados tem um que é afamado na Bíblia, chamado Golias, guerreiro de Gate, capital dos filisteus. Sabe quando a Bíblia narra no livro de Samuel, capítulo 17, da briga de Davi com Golias, de Golias com Davi? É exatamente a briga que acontece de vez em quando na minha família e na tua família, é briga de parente. Porque Golias vem da linhagem de Orfá e Davi vem da linhagem da irmã dela, Ruth. É uma batalha. O que acontece é que quando a moça lá do outro lado, em Moabe, fica sabendo da história que a irmã dela, por não abrir mão de servir a Deus, ela se torna a primeira dama de uma região inteira, ela fica obstinada e ela resolve que um dia, porque ela perdeu o direito de viajar para Israel e também ter direito à metade da herdade, ela abriu mão quando ela negou o Deus de Israel e foi se prostituir.
e ela havia proferido uma palavra de juramento que ela ensinara aos seus, e era costume na época, e isso até hoje lá no Oriente Médio, em países da África, que o pai fala uma coisa, o filho leva na risca e passa para o neto e para o bisneto. É uma coisa que, assim, talvez, nós temos nordestinos aqui, talvez aconteça lá em alguma região do Nordeste, que filhos levam uma regra mesmo assim, que o avô quem deixou, o bisavô deixou, o bisneto está aqui. O meu bisavô falou que é desse jeito e vai se acabar as duas famílias se for o caso, mas eu vou fazer do jeito que o velho falou. Isso vem de milênios. Todo judeu, ele tem que fazer 2 recitações por dia. Pela manhã, cedo, adorando a Deus, falando algumas palavras e fazendo alguns louvores de adoração diante de Deus. E no final do dia, antes das 18 horas, ele tem que fazer a mesma coisa. Todos os dias, o judeu, praticante do judaísmo, ele tem que fazer o chamar Israel, de manhã e de tarde. E isso já vem da época dos patriarcas. Você percebe o texto que a gente leu de Samuel, o capítulo de número 17, versículo de número 16, aonde Jessé mandou Davi para o campo de batalha, os filisteus contra Israel, Israel parado diante dos filisteus, filisteus diante de Israel. E o que acontece? O texto descreve dizendo: chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e Golias fazia todas as manhãs um discurso dizendo: dá-me um guerreiro de Israel, para que ele possa lutar comigo. No final do dia ele clamava do mesmo jeito: dá-me um guerreiro de Israel. Sabe por quê? Porque ele tinha um intuito, que era impedir o exército de Israel recitar o chamar ao Deus poderoso. De manhã ele atrapalhava, de tarde ele atrapalhava, como se estivesse o diabo dizendo: esse povo de guerra não vai adorar o Altíssimo, eu vou colocar medo neste povo por vingança de Golias, a despeito do perjúrio se não for trisavó dele, Orfá. Guerra. A batalha maior é espiritual nesse episódio. A batalha maior era espiritual. E essa batalha espiritual, ela continua acontecendo 24 horas, até que dure geração por geração. Essa batalha espiritual vai continuar acontecendo enquanto Elvis Sabino estiver vivo nesta terra. Essa batalha espiritual vai continuar acontecendo enquanto você, serva e servo do Deus Altíssimo, estiver vivo nesta terra. Essa batalha espiritual vai continuar acontecendo. Agora tem um negócio: Deus conta com os pequenos Davi, porque quando Davi ouviu Golias gritar e impedir o exército fazer as suas preces, os seus louvores, recitação da manhã diante de Deus, ele se levantou e disse: eu vou lutar contra esse gigante e o meu Deus me dará vitória contra ele. Aleluia. O segredo da vitória é você não deixar de cumprir com o teu dever de um crente salvo, porque o crente salvo, ele enfrenta as intempéries, ele enfrenta as adversidades, ele enfrenta sol, chuva, falatório, ele enfrenta cara feia, dedo apontado, deboche, mas ele diz: eu vou permanecer na posição que o Senhor me colocou, eu não vou desistir do meu chamado, eu não desistirei da vocação, eu não vou recuar nem sequer 1 milímetro para trás sem ordem divina expressa para mim. Eu vou prosseguir na minha jornada, porque o meu Deus está comigo nesta terra. Golias continua vivo espiritualmente, porque ele é transliterado para nós hoje como Satanás e seus demônios. Davi disse: eu vou. Era uma briga de família, 2 parentes antigos, não muito,
ligados de sangue, mas como ancestrais da mesma casa, tanto paterno como materno. Se chocaram naquele dia. E quem olha assim diz: esse menino aí, meu Deus do céu, isso é uma covardia que fizeram com esse garotinho. Olha o tamanho desse homem. Vai matar ele só de champuletada na cabeça, né? Não precisa nem de espada e de arma, mas dá só de... Vai acabar com o pescoço, a coluna desse garoto. Mas Davi sabia muito bem quem estava com ele. Tem gente que faz a mesma coisa contigo. E essa daí, meu Deus, né? Coitado desse daí, ó. Pensa que, meu Deus, eu tenho dó. Mas eles não sabem o que Deus colocou em você. Eles não conseguem olhar para você com a visão espiritual. Por isso que eles pensam que você não está com nada. Por isso que tem gente que olha para nós e diz: rapaz, esse povo é doido, esse povo é maluco. Eles não conseguem enxergar o que tem em nós espiritualmente. Eles não conseguem ver o Deus Todo-Poderoso que habita em nós pelo seu santo e glorioso Espírito. Aleluia. É por isso que nós não recuamos. Glória a Deus. Pode ser grande, alto, largo, do jeito que vier, não podemos desanimar. Deus está na nossa vida, Deus está conosco. Pode estar doendo, sangrando, suando, chorando, o umbigo grudado na coluna de fome, a língua mais seca que a língua de um papagaio ou de uma arara, de sede. Mas o meu Deus está comigo. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte da água que sacia, e Ele vai prover para mim. Olha só, o Golias olhou para ele e disse: eu vou te matar. Davi já tinha falado da aliança de Deus com ele. Davi disse: quem que esse filisteu incircunciso pensa que é? O que é a circuncisão, irmãos? É a aliança de Deus com o seu povo. Porque Deus falou lá no passado com Abraão: a aliança que eu faço entre mim e a tua casa, a tua prole, toda a nação que de ti virá, essa aliança ela tem que ser celebrada no 8º dia, que o primogênito dos homens da casa de cada um dos teus descendentes, que é o que? A circuncisão. Cortar a ponta do prepúcio do órgão masculino, cortar no 8º dia em uma cerimônia, entregando aquele primogênito. Isso era feito só com o primogênito, a Bíblia diz. Primeiro homem a se nascer da casa, da junção de um homem e uma mulher, de um casamento, fazia a circuncisão e entregava aquela vida de alguma forma para o Senhor. Com isso se entendia: esse povo, esta casa, essa família, Deus tem aliança com ela, e essa família não quebrou a aliança que tem com Deus. Davi olhou para os gigantes: ele é incircunciso, ele não tem aliança com Deus, porque Deus não tem aliança com ele. Agora eu tenho aliança com Deus, porque eu sou filho de Jessé, e o meu pai circuncidou o meu irmão mais velho, então toda a minha casa está debaixo da aliança de Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e saberá você que tem Deus em Israel, e esse povo também ficará sabendo que tem um Deus poderoso em Israel. E Davi venceu o seu parente distante, com uma funda e uma pedra. Colocou, girou e a atirou. E a pedra, nós sabemos da história, cravou na testa do gigante. Ele caiu para frente com o rosto de terra. Davi subiu nele, tirou sua espada e decapitou, e levou para dentro da sua tenda a cabeça de Golias e a espada, como se estivesse dizendo para os filisteus, para Satanás e o inferno: aonde está o grande guerreiro de vocês? Caiu por mão de um menino, mas é melhor ser um menino na direção de Deus, pelo Espírito de Deus, na palavra de Deus, no caminho correto de Deus, do que ser um colosso fora da direção e da palavra de Deus. Então essa história de vingança termina com Davi. Davi veio para quebrar aquele elo, aquela corrente que estava se estendendo desde Ofrá, de vingança contra
os moradores de Belém. Se percebe que o texto de 1 Samuel narra dizendo que os filisteus foram se acampar justamente aonde? Para lutar contra quem? Contra o povo de Belém. Era briga familiar. Ele não foi para as outras regiões, que tinha territórios, muitos territórios melhores entre Israel e os filisteus, mas eles foram justamente para onde? Para a herdade da casa de Boaz, porque era uma briga de família. Mas o Deus que intervém saiu para guerrear e deu vitória para a família de Boaz, para a família de Ruth. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Fique de pé. Glória a Deus. Não importa o que falam, que juram contra nós, Jesus falou que está conosco a todos os dias até a consumação dos séculos. Nós sabemos que Davi, foi falado aqui hoje que Davi, ele é um dos homens que mais se identificou com o Messias. E Jesus é da casa de Davi, ele é o filho de Davi. Em Davi quebrou a maldição daquela corrente. Nascia um elo na corrente da vingança, alimenta. Nascia outro, bota outro elo de ódio. Um dia nós vamos se vingar. Quando chegou em Davi, Davi entrou na história e quebrou aquela corrente de maldição. Foi igual Jesus quando veio nessa terra, aleluia. Ele veio e fez o sacrifício por nós, quebrando a maldição que estava sobre a minha vida, sobre a tua vida. Só Jesus que tem esse poder de quebrar a maldição, de jogar por terra todo mal, de tirar de nós o jugo da escravidão do pecado, da imoralidade, da ganância, da avareza, da mesquinhez, aleluia. Só Jesus tem esse poder para libertar o homem e a mulher da opressão do pecado e livrar da morte eterna. Jesus quebrou a maldição. Levante a tua mão. Levante a mão. Talvez você pergunte, pastor, onde é que o senhor fica sabendo dessas coisas? Lendo. Parando de ler livro de autoajuda, essas coisinhas novas. Eu pego livros antigos, eu gosto das coisas antigas. Até meu comportamento é de gente mais antiga já, né? Então, isso já vem desde menino quase. Eu gosto de livros antigos, históricos, principalmente esses personagens da Bíblia. Ore ao Senhor, pode orar agradecendo a Ele. Vamos encerrar o nosso culto, ministração. Isso vem a critério de informação para a gente, irmãos. Vai orando, pode agradecer a Jesus. Pode orar agradecendo, para a gente ficar sabendo, mas por que essa briga, por que essa guerra? Problema familiar, que é para a gente saber que a família desses homens da Bíblia não foram famílias isentas de problema igual a nossa família. Eles aprenderam a lidar com as situações, confiaram em Deus, e Deus entrou em cena e fez o que era necessário fazer. Então você precisa confiar mais no Deus vivo, você precisa acreditar mais no poder de Deus, você precisa orar mais, entregar mais a tua vida, a tua casa, a tua família na mão desse Deus poderoso que nós servimos, aleluia. Porque assim como interferiu na linhagem de Boaz com Ruth, na linhagem de Orfá com aqueles homens lá de Moabe, Ele também vai interferir na nossa linhagem. Ele vai interferir na tua família, na tua casa, vai quebrar a maldição, vai quebrar as correntes, as algemas, as prisões, e vai dar vitória aos teus, aleluia. Pai, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe as nossas palavras que saem com sinceridade, meu Deus amado, envolvidas com sentimento, louvor diante de Ti. Continua conosco, abençoa a nossa casa, abençoa, meu Deus amado, o nosso povo, abençoa, Senhor amado, os Sabinos, abençoa, meu Deus amado, os Melos, abençoa os Silvas, os Ferreiras, abençoa os Coimbras, abençoa, meu Deus amado, cada dia mais, Senhor, os Barbosas, abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, todas as famílias desta terra, abençoa cada família aqui representada por um homem, por uma mulher, abençoa os Machados, abençoa poderosamente os Venturas, abençoa, Senhor, fortemente a
a casa da tua filha, a casa do teu filho. Abençoa os Pantojas para a glória e louvor do teu nome. Entra com tua providência, Senhor. Abençoa os Ferreiras, abençoa os santos, abençoa poderosamente a prole de cada um, a linhagem, a descendência, que sejam linhagens como a de Boaz, linhagens como a de Ruth, aleluia, que obras extraordinárias venham acontecer. Abençoa cada família, representado por um homem e por uma mulher no culto aqui nesta noite, ou os internautas também, Senhor. Cada família de cada internauta, que seja abençoado poderosamente e livre do jugo do pecado e da maldição da morte eterna. No nome de Jesus, quem concorda e recebe, diga amém. Amém. Dê uma salva de palmas aplaudindo e louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família, Deus abençoe suas metas, que você atinja o alvo correto, aleluia, e que você nunca esqueça quem você é e quem é o Deus que te escolheu. Para que Ele te escolheu, por que Ele olhou para você e te escolheu. Que você nunca se esqueça, que os teus pés não possam se desviar, que os teus pés não podem ficar fora da casa do Senhor, do caminho do Senhor. Que Deus abra a tua mente, cada dia mais o teu coração, para que você entenda mais a palavra e você conheça mais o Deus poderoso da palavra. Quem recebe, diga amém. Amém. Sábado nós temos batismo pela manhã, 9 horas da manhã estaremos aqui iniciando o culto do batismo. 10h30 mais ou menos estaremos lá encerrando o culto do batismo, lá nas margens do Jordão de Porto Velho.